anuncia a obra da sua mão. Somente esse texto aqui, que pode ser dividido em duas partes. O salmista é o próprio Davi, esse salmo é creditado a Davi, então acredita-se que ele tenha sido a pessoa quem escreveu, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Este salmo, a título de curiosidade, foi um salmo muito usado para embasar aquilo que nós aprendemos na teologia de teologia natural. Um teólogo inglês chamado William Paley se debruçou muito sobre esse texto aqui para provar ou tentar mostrar, usando os argumentos da natureza, de que o próprio Deus ele existe e que o céu é um reflexo da glória. O reflexo muito pálido, diga-se de passagem, é um reflexo muito pálido da glória de Deus. Mas ainda assim, mesmo este céu palidamente mostrando a glória de Deus, é suficiente para mostrar o brilho que ele tem, a mão que está por trás, a cabeça que está por trás, a mente criativa de Deus que está por trás. Aí nós entendemos que muitas pessoas podem vir a ter o conhecimento de Deus a partir daquilo que nós chamamos de revelação natural. É Deus se revelando na natureza. É Deus dizendo, na natureza tem aí minhas impressões digitais. Na natureza tem aí a minha ideia. Na natureza tem aí um pedaço daquilo, um pedaço de mim, um pedaço da minha essência. É isso que esse texto nos mostra. É que a natureza é um canal por onde Deus se revelou. E o salmista, mais especificamente falando sobre o céu, é como se Deus estivesse dizendo: eu criei o céu para me revelar para vocês. Eu fiz esse céu, eu confeccionei esse céu com a minha palavra para mostrar um pouco de mim. Por que um pouco? Porque o céu não mostra tudo sobre Deus. Aliás, ele cobre a pessoa de Deus, mas revela a sua glória ao mesmo tempo. É Deus criando o céu como uma janela para a exibição da sua glória. E quando nós vemos para o céu, o salmista olhando para o céu, imagine o que é um salmista olhando para o céu num clima quente como é lá o de Israel. O quão grande o calor é. Inclusive ele faz menção no versículo 2 e no versículo 3 do sol. Ele compara o sol poeticamente a um noivo que vive, percorre o céu. Ele cavalga durante a noite, durante o dia. Ele percorre a abóbada celeste como noivo vai ao encontro da sua noiva. Até parece que Davi já sabia o que Malaquias escreveu, que de fato esse sol é um noivo. É o sol da justiça, lá de Malaquias, capítulo 5. É o noivo da igreja, que passeia no meio da igreja. A ele seja a glória para sempre. Davi não tinha muitos detalhes sobre o céu, mas ainda assim as coisas poucas que ele sabia o maravilhou. Por exemplo, Davi não sabia que a terra gira a cerca de 107.000 quilômetros por hora. E ninguém fica tonto. E ninguém é lançado pelo universo. Davi não sabia que existe uma força compressora chamada de gravidade que empurra os corpos para a terra de maneira que ninguém sai flutuando. Davi não sabia a distância da lua para a terra, nem sabia que se a lua fosse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, não existiria vida. Ele não sabia dessas coisas e nem precisava saber. Para saber a glória de Deus, para ver a glória de Deus, não precisa saber muita coisa sobre o céu, só precisa saber o básico. 6 coisas nós precisamos saber a respeito do céu. Não precisamos saber de muita coisa, mas 6 coisas importam. Quem criou o céu? Quem desceu do céu? Quem está no céu? Quem subiu para o céu? Quem aparecerá no céu? E quem subirá para o céu? Eu repito, nós não precisamos saber de muita coisa sobre o céu, mas 6 coisas precisamos saber para que a nossa salvação seja consumada. Primeiro, quem criou o céu. Segundo, quem está no céu. Terceiro, quem desceu do céu. Quarto, quem subiu para o céu. Quinto, quem aparecerá no céu. E sexto, quem subirá para o céu. Se eu perguntar, a igreja responde: quem criou o céu? Quem está no céu? Quem desceu do céu? Quem subiu ao céu? Quem aparecerá no céu? E quem subirá ao céu? Quem criou o céu? No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem está no céu? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus pergunta: quem subiu ao céu ou desceu ao céu, senão o Filho do homem que está no céu? Quem aparecerá no céu? Diz o texto de Lucas que no céu aparecerá o Filho do homem e todas as tribos da terra se levantarão. Quem subirá ao céu? Eu e você, no abrir e fechar de olhos. É só isso que precisamos saber sobre o céu. Nós não precisamos saber de muitos detalhes.
Eu quero dizer que Davi, com o pouco conhecimento que tinha sobre o céu, ainda assim conseguiu se alegrar. E nós, com tanto conhecimento da tecnologia, da astronomia sobre o universo, ainda queremos motivo para se alegrar, porque a infinidade de conhecimento que temos ainda não nos basta. Não precisamos saber de muito, precisamos saber o suficiente para entender que há um Deus que com suas mãos protege, guia e mantém esse universo em funcionamento. Nessa mensagem eu quero destacar alguns fatos que mostram ao longo da história a manifestação da glória de Deus no céu. E eu quero falar, tomando o gancho já do que eu já disse anteriormente, eu quero falar da glória da criação. O salmista não disse que os céus manifestam a glória de Deus? Pois é, os céus manifestam a glória de Deus lá em Gênesis capítulo 1 e no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o céu para que os homens vejam que Ele é bom. E parece não fazer muito sentido, porque às vezes entendemos que a bondade de Deus só é manifestada quando Ele faz alguma coisa para nos beneficiar. Uma saúde, uma porta de emprego, ou qualquer que seja outra coisa. Só que quando Deus terminou a criação, Ele disse assim: e viu Deus que tudo isso era bom. O céu que Deus criou foi bom. Então quando eu olho para o céu, eu vejo a bondade de Deus, não só a beleza dele, mas eu vejo a bondade dele, eu vejo a glória dele por trás de tudo. A glória da criação também é manifesta quando Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Onde é que estão essas coisas? No céu. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Estão no céu. Lá estava Deus confeccionando tudo com a palavra do seu poder. Aí em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Moisés escreveu que a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1, versículo 2, e a terra estava sem forma, deformada e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo. A luz ainda não havia sido criada, era uma escuridão total, mas lá estava o Espírito Santo pairando, flutuando sobre o caos, flutuando sobre a escuridão. Eu entendo com isso que quando nós estamos no universo de escuridão da nossa vida, a luz sempre brilha. Era na escuridão do universo que Deus fez nascer a luz, fez surgir a luz. É na escuridão do universo que Deus cria a lua, as estrelas, os planetas, o sol. Eu entendo com isso que nos dias mais difíceis, nos dias mais escuros, a luz de Deus sempre brilha para nós. A luz de Deus sempre surge para nós. É no caos que Deus se manifesta também. É na desordem que está lá o Espírito Santo colocando ordem na terra deformada, na terra sem sentido, sem vida, sem luz. É lá que o Espírito Santo está. Quando a nossa vida estiver uma bagunça, chame por Deus, porque Ele bota ordem na casa. Ele é sempre chamado para botar ordem onde está tudo bagunçado. Deus é o Deus de ordem. Deus não é o Deus de caos. O mundo está um caos, mas não é culpa de Deus. Eu diria que o caos precede a ordem, vem antes da ordem. O mundo está o caos, mas o que virá depois disso são novos céus e nova terra, com ordem, com justiça, com amor. Ele é o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo governará. Então eu falei da glória da criação, é o céu manifestando a glória de Deus no momento em que ele foi criado. Mas eu quero falar nesse momento também da glória da promessa. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 15, versículo 5, lá estava Deus chamando Abraão. Abraão, olha para o céu. Mudança de postura, não olha para baixo, olha para cima, olha para o alto. A nossa salvação não está aqui de baixo, está aqui de cima, então olha para cima. Conta as estrelas do céu e vê se tu pode contar. Assim será a tua descendência. Eu estou falando da glória da promessa manifestada no céu. É ali que nós vemos um homem olhando para cima, mudando de postura. Quando nós olhamos para baixo, não temos nada a encontrar. É por isso que a igreja olha para cima. Um dia os discípulos estiveram olhando para um túmulo que estava na terra, mas hoje a igreja não olha mais para o túmulo, a igreja olha para o céu, o aparecimento do Senhor, porque o Senhor uma vez surgiu da terra quando ressuscitou, mas nunca mais ele surgirá da terra, ele surgirá do céu, e é por isso que nós estamos com os olhos para lá. Lá em Colossenses capítulo 3, Paulo disse: buscai as coisas de cima e não as coisas de baixo, olhai para cima. Salmos 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, deixe o Rei da Glória entrar. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha.
tem que levantar a cabeça, postura, olhar para cima, olhar para o céu, olhar para a promessa. As estrelas são símbolo de promessa. Todas as vezes que olhamos para esses pontinhos luminosos no céu, lembremos, foi a essas estrelas que Deus falou sobre Abraão. Foi sobre essas estrelas que Deus falou sobre Abraão. Essas estrelas somos nós, eu e você, descendência de Abraão, pela fé, crentes em Deus, que cremos na promessa, fomos alcançados por ela. Abraão viu a mim e a você. Aquelas estrelas eram o símbolo da descendência piedosa de Abraão. Está aqui a descendência piedosa dele. Glória a Deus por isso. A glória da promessa. Agora eu quero falar sobre a glória do cuidado. Os céus manifestando o cuidado. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Diz a Bíblia que durante o dia, na peregrinação do deserto, havia uma coluna de fogo, e à noite havia uma nuvem. Olha que palavra interessante. Havia uma nuvem. Deus sempre gostou de usar as nuvens para manifestar a sua glória. Quando o templo foi inaugurado, encheu-se de nuvem o templo. Quando Jesus subiu, uma nuvem o encobriu. Quando Jesus estava no deserto cuidando do povo, uma nuvem o acompanhava no céu. Ou seja, nos desertos da vida, quando aquele povo estava caminhando como que não tendo direção, tinha uma nuvem guiando durante o dia e tinha uma coluna de fogo durante a noite. Ou seja, nos desertos da vida, nós até podemos não saber por onde estamos andando, mas não nos perderemos. Se Deus nos mandou para o deserto, não nos perderemos lá. Podemos até não ver a saída, mas não nos perderemos, porque tem coluna de fogo durante a noite, tem nuvem durante o dia, tem um sinal da presença de Deus. É o céu demonstrando o cuidado de Deus. Lembra que eu disse no início que os céus mostram a bondade de Deus? Pois é, quando Deus coloca uma coluna de fogo durante o dia, durante a noite uma nuvem durante o dia, é Deus dizendo: eu sou bom e estou acompanhando vocês. Eu estou cuidando de vocês. Na escuridão eu estou lá, no dia claro eu estou lá, no sucesso Ele está, no fracasso Ele também, nos montes Ele está, no fundo do poço Ele também está. Aonde nós estivermos, Ele estará lá com nuvem para nos proteger, para não deixar queimar a nossa pele espiritual. O Salmo 105 dá um detalhe muito interessante, é que alguns até brincam que no deserto tinha ar-condicionado, porque o Salmo 105 fala que durante o dia a nuvem protegia do calor queimante do sol, para o povo poder andar direito. Agora eu quero falar sobre a glória da orientação. Mateus capítulo 2, versículo 9. Quando Jesus nasce, as estrelas do céu sinalizam que Ele nasceu. Aí os magos vão lá no percurso das estrelas e chegam até Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? É que nós somos essas estrelas que conduzimos as pessoas para o astro maior, que é o Sol. Nós não temos a luz própria, nós recebemos a luz do Sol e reproduzimos durante a escuridão. Nós somos essas estrelas que conduzimos as pessoas para Jesus. A glória que está no céu agora se manifesta em nós. As estrelas que estavam no céu, que estão no céu, agora somos nós também. Estrelas ambulantes, estrelas peregrinas, estrelas forasteiras, como disse Pedro e disse o escritor aos Hebreus. Você é essa estrela que conduz as pessoas até a presença de Jesus. Aí aquelas estrelas conduziram os magos à presença de Cristo e acharam lá o menino, o Salvador da humanidade. A Ele a glória para sempre. Mais uma vez, em quinto lugar, o céu manifestou a glória de Deus, a glória da palavra. Quando Elias, no seu ministério profético, lá em 1 Reis, estava com o embate entre Acabe, aí Deus disse a ele: Elias, diga que não chova, e não choveu. É o céu manifestando a glória até quando falta chuva. E a gente acha que bênção é só quando tem chuva caindo. Não, glória não é só quando a chuva cai, é quando Deus cerra o céu para não chover. Glória não é só quando a gente está sendo coberto de bênção, é quando estamos lá no fundo do poço, é glória também. Se Deus está lá, é glória também. Glória não é só quando tem terra fértil, glória é quando no deserto Deus faz brotar água na rocha. É aí que aparece a glória.
quando nos alimentamos da palavra, a palavra que sai de nossa boca é palavra de poder e glória. Foi a palavra que saiu da boca de Elias. Ele disse: não chove, e não choveu. Chove e choveu. E diz Tiago que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mas foi usado poderosamente. A glória da palavra manifestada no céu. Quando chove é bênção, quando não chove é bênção também. Quando ele abre porta é bênção, mas quando ele fecha a porta é bênção também. Porta aberta e porta fechada para Deus é só uma coisa. Nós aqui fazemos distinção. Todas as vezes que Deus fecha uma porta, é Ele dizendo: eu estou te abençoando até quando eu te digo não, até quando eu fecho a porta na sua cara, porque se você entrar, você vai se ferrar todo. E o cuidado de Deus, a glória de Deus está também quando Ele cerra os céus, quando Ele fecha. Aqueles momentos que a gente olha, parece que o céu é de bronze, nada acontece, não sentimos nada, não vemos nada, não vemos glória, sentindo nada. Mas aí lembramos que o céu não é distante para quem crê no Deus que ouve as orações. Em sexto lugar, eu quero falar da glória da anunciação. Lucas capítulo 2, versículo 14. Quando Jesus nasceu, a multidão de anjos do céu começaram a cantar: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. No céu o coral se formou, e os pastores do campo viram a glória de Deus sinalizada, dizendo: o Cristo nasceu, o Salvador do mundo é vindo, o Messias chegou. A glória da anunciação são os anjos dizendo: Ele veio, a profecia se cumpriu, a lei foi cumprida, a porta foi aberta, a bênção chegou para o mundo, e para os gentios é anunciada a salvação. O exército do céu apareceu. Lucas disse: o exército do céu apareceu cantando: Ele nasceu, o Salvador do mundo. Esse exército hoje também é a igreja, que ainda não está no céu fisicamente, mas é essa igreja que canta que Ele nasceu, que canta que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje não precisa mais os anjos aparecer para alguém lá no campo cantando no céu, porque tem a igreja cantando dentro de casa, no templo, na rua, aonde for. A glória da anunciação. Agora eu quero falar da glória da confirmação. Mais uma vez, o céu mostrando a glória de Deus. E quando que isso acontece? Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz de onde? Do céu. Era a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu sinto prazer nele. Com prazer é sentir prazer. Eu sinto prazer nele. Esse é o filho, motivo da minha alegria. Era Deus querendo dizer: o primeiro filho, Israel, foi motivo do meu desgosto, mas o segundo filho, o segundo Adão, é o que me dá prazer. A igreja é o filho que dá prazer para Deus. Nós somos filhos que traz prazer e alegria para Deus. Não queira ser um filho que traz desgosto. Assim como Deus disse para Jesus, Ele também disse para nós hoje: tu és o meu filho amado, eu te amo. É Jesus falando no nosso coração, dizendo: não precisa mais uma voz lá do céu dizer isso, é só abrir a palavra. Somos filhos amados de Deus. Ninguém precisa ouvir Deus dizendo que ama você, mas sentimos no nosso coração. Porque disse Paulo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos dele, somos herdeiros da promessa. Mas a glória da confirmação não termina para aí. Por que eu digo de glória da confirmação? Porque era Deus dizendo: este meu filho é confirmado como aquele que me dá prazer. Quando os gregos desejam ver Jesus, João 12, 28, ouviu-se uma voz do céu, e só João é que conta esse detalhe: este é o meu filho a quem tenho glorificado, e o glorificarei ainda mais. É Deus dizendo para Jesus em João capítulo 12. Agora eu quero falar da glória da revelação. Eu já falei de muitas glórias aqui: da glória do céu, da glória da anunciação, da glória do cuidado, glória da orientação. Eu quero falar da glória da revelação que apareceu um dia na história no céu. Lá em Ezequiel capítulo 1, nós vemos um dado muito interessante. E aconteceu
do 30º ano, do 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, eu repito, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Apocalipse capítulo 1, lá estava João exilado na ilha de Patmos, por amor à palavra de Deus. Lá se abriu o céu e João teve revelação de Deus. Onde que eu quero chegar? É que nos dias mais difíceis o céu se abre para nós. Ezequiel não estava no palácio, ele estava entre os cativos. João não estava no palácio, ele estava em Patmos, não fazendo turismo na praia que era lá, mas exilado por amor do Evangelho. Isaías estava consternado, Uzias havia morrido, não tinha rei, mas o céu se abriu, ele viu o rei da glória. Nos dias de caos, o céu se abre para você. Nos dias de escuridão, tem uma porta aberta no céu para você. Quando Ezequiel estava no exílio, o céu se abriu. Quando Isaías não tinha rei, o céu se abriu. Quando João estava solitário, exilado, o céu se abriu. Eu não sei que situação você passa, o céu se abre para você nessa noite. Tem uma porta aberta do céu para a sua vida. Sabe por quê? Quando nós oramos, ele se abre. Quando Deus fala, ele se abre também. Aliás, ele nunca se fecha, porque 24 horas tem crente orando e Deus recebendo. A porta nunca se fecha. Agora eu quero falar, por último, da glória do arrebatamento. Já falei da glória da criação, já falei da glória da promessa, falei da glória do cuidado, a glória da orientação, falei da glória da palavra por intermédio de Elias, falei da glória da anunciação com os anjos que apareceram cantando no céu do nascimento de Cristo, falei da glória da confirmação quando os céus se abrirem para dizer que Jesus era o Filho amado, falei da glória da revelação quando Ezequiel, Isaías e João viram os céus abertos no momento mais difícil de suas vidas. Agora eu quero falar da glória do arrebatamento. Sim, porque é esse céu que será o palco para o maior acontecimento daqui para frente. Quando nós olhamos para trás, o maior acontecimento foi Cristo ter nascido, mas depois da ressurreição de Cristo tem um acontecimento maior que vai acontecer, e o céu será o palco desse grande acontecimento. Estamos falando do arrebatamento da igreja, porque diz a Bíblia, Atos capítulo 1, de um dia, em primeiro lugar, os céus se abriram, Jesus subiu. Lembra que eu disse no início da mensagem? Quem desceu do céu e quem subiu para o céu? Pois é, Atos 1, em versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, repito, no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, versículo 9, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Uma nuvem, a nuvem lá do deserto, a nuvem que encheu o templo, a nuvem que cobriu Jesus, é a mesma nuvem sobre a qual Jesus voltará, é a mesma nuvem que se abrirá para receber a igreja, como que no cortejo triunfal, o noivo recebendo a noiva indo ao encontro do seu noivo. Tudo isso vai acontecer no céu. O céu será palco do maior acontecimento daqui para frente. Quando ele se abrir, nós entraremos, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo o mistério. Quem é que gosta de mistério? Eu gosto. Eis que vos digo o mistério, lá vai um. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, eu, você, os que estivermos vivos, subiremos ao Senhor e encontraremos com Ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha ela de novo aparecendo aqui, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Eu me alegro quando eu lembro disso, em saber que o céu vai ser palco da minha transformação física, o céu vai ser palco do seu corpo glorificado, o céu vai ser palco do maior casamento da história, o noivo se encontrando com a noiva. Aí, lá no livro de Cantares, o último versículo, a noiva clama: vem, amado meu. É o clamor da igreja. É o clamor da igreja: vem, amado meu. E ele está dizendo: eu fui, mas voltarei. Eu vou e voltarei para vocês mesmos, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nestes minutos eu demonstrei o quanto o céu tem demonstrado a glória, a bondade, o poder, a criatividade, a inteligência do nosso Deus, uma inteligência superior, infinita, insondável. É por isso que Paulo disse assim: ó, quão insondável, Senhor, são a tua sabedoria. É por isso que o salmista disse: isso aqui é mais do que eu possa imaginar, perscrutar, esquadrinhar. Os céus manifestam a glória de Deus. Quando o salmista disse isso, é porque ele estava observando o céu. Mas eu quero encerrar essa mensagem com 3 coisas. O mais importante não é ter os olhos no céu, mas é ter o céu nos nossos olhos. É olhar os problemas com a visão celestial, é olhar o mundo com a visão do céu, é olhar a vida a partir da perspectiva divina, celestial. O mais importante não é ficar observando o céu, mas é saber que tem alguém no céu te observando. O mais importante não é ter os olhos no céu, é ter um pouquinho do céu no nosso coração. Quanto do céu nós temos em nosso coração? Quanto da terra nós temos em nosso coração? Aí Paulo disse, Pedro disse: nós somos cidadãos celestiais. Nosso nome está escrito no livro da vida. Não é só aqui. Hoje nós vemos muitos cantores, pregadores, compositores, inclusive cantou-se nessa noite o hino Portões Celestiais, falando sobre o céu. O mais importante não é escrever sobre o céu, vendo a sua beleza. O importante é saber que o nosso nome está escrito lá. Eu repito, o mais importante não é escrever sobre o céu, mas é saber que o nosso nome está escrito lá no céu. O meu nome está, o seu nome está. Quem escreveu foi Jesus, com uma tinta que não se apaga. Para lá nós iremos, lá ele está, mas ele está aqui nessa noite. Enquanto ele não vem, nós esperamos ansiosamente pela volta de Jesus. Os céus se abrirão, você subirá, o céu dará passagem a este exército chamado igreja. Aí nós veremos que pela última vez os céus manifestarão a glória de Deus, quando lá em Apocalipse 21 o escritor disse: eis que crio novos céus e nova terra. Em Gênesis 1, novos céus criados mostraram a glória de Deus, mas essa glória foi ofuscada pelo pecado. Mas em Apocalipse 21 acontece a reviravolta da história. Eis que crio novos céus e nova terra, porque as coisas antigas já passaram, a primeira terra já era, é uma nova realidade. E sabe quem estará lá? Eu, você e eu estaremos lá, cheios de glória, e por toda a eternidade o céu manifestará a glória de Deus, porque Ele é glorioso e porque o nosso corpo também será glorificado. Corpo glorificado não suporta viver aqui. É por isso que nós subiremos para lá, porque de glória o céu entende, e de glória o céu comporta essa igreja marchante e triunfante. Eu estarei lá. Quem estará lá? Amém?